colocar o nosso coração diante dele. Que o seu coração possa ser todo dele. Você possa fazer nessa noite uma entrega da sua vida por inteiro. Pai, aqui nós estamos diante de Ti e nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abrir a nossa visão para o propósito que o Senhor tem através do trabalho, que, de acordo com a mentalidade hebraica, não era o trabalho como nós vemos, mas era adoração também. Nós podemos glorificar o Teu nome através daquilo que fazemos. Como Paulo bem disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja sempre uma adoração a Ti, em tudo que fazemos, em tudo que empreendemos. Eu queria que você abrisse, meu irmão e minha irmã, a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Esse capítulo, se quiser pode sentar, esse capítulo fala de um momento interessante, onde Davi começou a falar para as pessoas que o filho dele, Salomão, é que tinha sido escolhido por Deus para edificar o templo, a casa do Senhor. E Davi começa dizendo no capítulo 29 que ele usou todas as forças, todo o esforço para preparar vários materiais para a construção daquela tão grandiosa obra. E ele separou ouro, separou uma série de coisas que ele relata lá. E num dado momento, ele dá a oportunidade para que as pessoas também pudessem contribuir para que aquela obra pudesse ficar de pé. Mas o que é curioso é que, a partir do versículo 12, Davi começa a fazer uma oração e ele diz: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Por quê? Porque ele tinha chamado as pessoas para que elas pudessem contribuir para que aquela obra fosse feita. E as pessoas deram de uma maneira extremamente generosa. E aí ele fala: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E aí ele disse: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. É o Senhor, queridos, que nos dá força para adquirir riquezas, é dele que vem a sabedoria para que possamos prosperar, mas o nosso coração precisa entender que nós não somos merecedores de nada, e o que vem para as nossas mãos é pela misericórdia de Deus e com um propósito. Como foi falado aqui, como foi dito ontem, será que somos mordomos? Queridos, ele precisa ser o nosso dono. A Bíblia diz que dele é a terra e tudo o que nela contém. E muitas vezes a gente se acha dono de alguma coisa. E lamentavelmente a igreja está cheia de donos ou de pessoas que se acham donas de alguma coisa. Mas precisam se levantar os mordomos. Os mordomos precisam se levantar. Mordomo não é aquele que a gente vê no filme do Batman, não. O James. Não. O mordomo é o gestor. É aquele que está ali para obedecer a tudo o que o seu Senhor determina. Será que ele pode encontrar em mim e em você esse mordomo? Esse administrador fiel? Que ele pode confiar
uma quantidade maior de talentos, como foi ministrado ontem aqui? Ou será que somos dignos apenas de um talento? Aquele que recebeu um talento enterrou o que recebeu. E quando o Senhor voltou e foi acertar contas, ele está aqui. O que o Senhor me entregou está aqui. Veja, ele não defraudou, ele não foi errado em nada. Entre aspas. Mas ele errou por não ter multiplicado. Por não ter usado aquilo para produzir mais frutos. E você, meu irmão, e você, minha irmã, como é que você tem tratado aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos? Você é digno da confiança? Quem aqui confia no Senhor? Levanta a mão. Glória a Deus. Mas quantos aqui são dignos ou dignas da confiança do Senhor? Quantos aqui o Senhor pode dizer: eita, essa é a minha filha fiel, esse é o meu filho fiel, eu posso confiar nele. Eu sei que o que eu derramar nas mãos dele ou dela não será desperdiçado. Quantos aqui? Eu acho que existe uma chave aí. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Existe um segredo que o Senhor quer revelar, mas não vai revelar para qualquer um. Não vai revelar para qualquer pessoa. Vai revelar para aquele que o teme. E temor não é medo, é amor e obediência. Aquele que obedece, que o ama tanto, que quer obedecê-lo em todo o tempo. O Senhor vai entregar segredos. Ideias novas, negócios novos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas existe algo que o Senhor preparou para algumas pessoas. Aquelas que se dispõem a obedecer. A ouvir a voz dele e obedecer. A Bíblia diz, né? Como bem foi falado aqui, a fé vem pelo ouvir. Mas no original, primeiro. Então existe algo novo que o Senhor está entregando hoje ao pastor Jonatas. E existe algo que o pastor Jonatas vai entregar. Vamos orar? Pai, nós colocamos em Didi o teu filho. Derrama, Senhor, sobre ele a tua glória, a tua presença. E o chão que ele pisa, Senhor, seja como um chão de fogo. Que ele se mova, Senhor, como o vento. A tua palavra diz que aquele que está diante de ti não sabe de onde vem nem para onde vai. Que o pastor Jonatas possa ser completamente dirigido por ti. Que ele possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, uma espada afiada. Que da boca dele, Senhor, saia, Senhor, aquela espada cortante de 2 gumes que separa
a alma, que faz discernir tudo. Ó Deus, que o Senhor possa, através do pastor Jonatas, revelar aquilo que está oculto, aquilo que precisa de conserto, que precisa ser ajustado em nossa vida, que possamos, Senhor, ser completamente trabalhados nessa noite e que o coração de cada um de nós possa estar pronto para receber o que o Senhor colocou no coração dele e que essa palavra possa germinar e produzir frutos de justiça. Em nome de Jesus nós te pedimos, na autoridade do teu nome, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo ladrão da palavra, todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, que fique agora neutralizado, amarrado, sem força e sem poder, e batem
eu trabalhei aqui o dia inteiro para manter essa casa. Não, é parte da função do homem prover para sua casa. Isso é uma coisa natural. Preciso dizer, uma mãe, olha, eu te dei o peito, eu te dei a vida. Não, é função natural de ser mãe. Nunca devemos jogar isso na cara dos nossos filhos. Da mesma forma como as boas obras, elas servem para simplesmente validar quem nós somos. Nós somos salvos. Como salvos, nós evangelizamos. Como salvos, nós intercedemos. Como salvos, nós temos comunhão com Deus na igreja. Como salvos, nós fazemos boas obras. Mas não são elas que nos salvam. Elas só testificam quem nós somos. Eu quero muito que hoje a gente faça esse culto juntos. Conferência fala sobre conferir. E eu estava perguntando para Deus o que pregar, porque diante de tantas pessoas que são expoentes no assunto, quem sou eu na fila do pão para trazer algum tipo de revelação a respeito de governo e finanças? E eu fiquei pensando, o que eu vou falar a Deus? Pastor Paulo é um mestre experimentado no mercado de trabalho, tantos anos, foi vice-presidente da Bolsa de Valores do Brasil, um dos lugares mais importantes onde o capital gira. Que é a minha experiência no mercado financeiro de consultor, pessoa física e jurídica de 12, 13, 14 anos? Nada. Pastor Marco, um profeta, um homem de Deus, que Deus já usou tão grandemente nessa nação e agora tem usado grandemente em outras nações. Quem sou eu para compartilhar alguma coisa aqui e a gente mudar alguma realidade? Então eu pedi para Deus algo que tivesse no coração dele, como se uma palavra revelada, né? Então você lê lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, mas um dia você creu, e você veio até aqui à frente. Isso se tornou não apenas uma palavra logo, escrita, mas uma palavra rema. Ela se revelou a você, né? Então talvez a sua avó já tinha te falado esse versículo 10 vezes. Seus pais tinham feito devocional com você, você já tinha lido isso várias vezes na Bíblia. Um amigo chato da faculdade estava te evangelizando e falando essa palavra o tempo inteiro, mas você nunca tinha tido ela revelada na sua vida, lembra disso? Mas um dia, você estava num lugar sozinho, num quarto escuro, numa situação difícil, ou você, depois de muito insistirem, resolveu vir à casa do Senhor. E naquele culto, Deus te pegou. E naquele culto, a palavra saiu da logo e foi para a rema. Ela saiu daquilo que nós entendemos uma palavra escrita e ela se tornou uma realidade na nossa vida. É o de repente de Deus que não acontece de repente. De repente é só o estado como as coisas mudam. Mas o de repente de Deus é um processo gerado de anos, muitas vezes. Anos de oração, anos de dificuldades, anos de superações, anos de provações. Estão comigo? Mas chega um dia que aquela palavra fez tanto sentido para você, porque o Espírito Santo pegou e tirou ela da Bíblia e colocou ela no seu coração, e você está começando a viver ela. Sim? Então eu pedi para Deus, Deus me dá uma palavra que está no seu coração e que vai fazer com que haja uma mudança na nossa vida. E acredito que Deus me deu 4 perguntas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, amém? Então se você está apto a receber, você diz assim: Deus, fala comigo através da tua palavra e através do teu Espírito, ministra o meu coração. E eu oro, Pai, como ministrador da tua palavra nessa noite, humildemente eu te peço que o Senhor unja os meus lábios e torna eles como as penas de um hábil escritor, Pai. Torna o meu coração uma meditação pura e sincera diante do Senhor, e que as palavras não falhem, mas elas cumpram o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Vocês percebem no reino do Espírito uma apatia quando nós falamos sobre finanças e governo? Vocês sentem que parece que até mesmo a gente mesmo se boicota do assunto? A gente finge que as contas não existem e vai fazendo mais contas. A gente boicota cuidar das nossas finanças e colocá-las numa planilha financeira ou num caderninho que seja. A gente financia uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, como se financiar fosse solução para ser feliz.
E, naturalmente, vamos ficando cada vez mais escravos do dinheiro, escravos das dívidas. Do ponto de vista de governo, nós fazemos com que as nossas decisões sejam tão postergadas que é como se não tomar a decisão não fosse uma decisão. Deixa eu te dizer, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Decisão de ser passivo, decisão de ser omisso, decisão de ser frouxo, decisão de ser fraco, decisão de ser meia boca, decisão de não ter posicionamento. Os dias que se aproximam são dias que antecedem a volta de Cristo. Não tem em cima do muro, ou é quente ou é frio. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Existe inferno, por mais que a gente não goste de dizer essa palavra. Aí eu não falo diabo, eu falo aquele um. Não, aquele um não, o diabo, ele existe. O inferno, ele existe. Então, uma geração que não aprendeu a se posicionar não vai ter governo e finanças para a preparação dos santos nos últimos dias. Então, eu conversei com Deus e perguntei para Ele por que a igreja padece de governo e de finanças. Porque falta governo e dinheiro, Deus. Você parou para pensar nisso? Você está sentado aqui para receber alguma palavra, alguma solução, algum alinhamento, ou no mínimo alguma conferência daquilo que você já acredita. Você veio numa conferência de governo e finanças. Isso significa que tem alguma coisa na sua vida que precisa de mais governabilidade e de mais recursos financeiros. Significa que tem algum projeto que você quer tocar, alguma coisa que Deus colocou no seu coração que vai exigir uma qualidade de liderança, vai exigir uma qualidade de governabilidade, vai exigir uma capacidade de encontrar os pares, vai exigir algum tipo de grana, sim ou não? Eu estava sondando meu coração antes de subir ao altar, que eu gosto de fazer isso, para não pregar a vocês uma heresia, aquilo que eu não pratico. E eu estava, Deus, por que eu quero ter dinheiro? As perguntas que eu faço num culto. Por que eu quero ter dinheiro? E aí, rapidamente, me vieram 10 posicionamentos. Eu quero ter dinheiro porque eu quero dar uma vida confortável para minha família. O Senhor me escolheu para ser um sacerdote. Tem algum pecado nisso? Não. E por que muitas vezes os homens não têm recursos? Porque eles nem pensam nisso. Porque eles deixam a vida levar. E eles acham que a obrigação deles é viver e da mulher é aguentar. É esse desgoverno e essa falta de recursos. Como assim, meu irmão? Eu peguei um cara da minha equipe outro dia, e ele desistiu no dia 29 de bater a meta, ainda tinha 2 dias. Eu fiquei muito indignado, mas não podia mostrar minha indignação como um bom líder em inteligência emocional. Fritei na oração antes de conversar com ele, num bom tom, disse para ele, meu camarada, é o seguinte, você desistiu, mas eu não. Porque eu tenho motivos de sobra para nunca desistir. Eu tenho um Deus a quem eu quero honrar no mercado de trabalho. E por incrível que pareça, a equipe do meu trabalho se chama Avodá. Imagine que nós inauguramos a categoria Gospel na empresa, no maior conglomerado financeiro da América Latina. Nós estamos sendo representados como 18º melhor corretagem do Brasil, agora em Lisboa, no dia 26 de abril a 30 de abril. Olha, eu quero exaltar o nome do Senhor através da minha profissão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, esse não é um crente meia boca, esse é um crente que promete e que cumpre. Esse é um crente que trabalha e bate a meta. O Senhor está com ele, existe um favor sobre a vida dele. Então eu não posso desistir no dia 29 de bater a meta que vence no dia 31. Mas tem mais um motivo muito importante. Eu tenho uma princesa em casa chamada Tauana. E eu tenho uma princesinha chamada Alice. E um príncipe chamado Davi. E essa realeza, meu filho, por mais que seja lindo, maravilhoso, é seguro-saúde, é seguro de vida, é leitinho, é roupinha gostosa, é carrinho que precisa andar, é ou não é? Precisa de dinheiro. E eu não vou deixar minha família desamparada porque você pisou na bola. É lógico que você sabe que o meu resultado como líder de equipe depende totalmente do seu, não é, meu amigo? Mas você não se importou com isso. Tudo bem, eu não estou exigindo de você altruísmo, mas por favor, não faça um filho. Porque enquanto você prejudica um adulto, o adulto corre atrás e se desenrola.
Mas se você prejudicar uma criança, ela não sabe se defender. Quantos pais de família desgovernados, despreocupados, omissos, completamente insensatos nas suas decisões, acham que decidem só por si, quando afetam todo um entorno. A influência de um homem deve ser pelo menos sobre 5 pessoas. Ainda estou um pouco viciado no assunto de homem, porque semana passada teve congresso de homens da igreja. Mas espera lá, o que eu estou falando aqui afeta a gente ou não? Porque falta governo, porque falta recurso, porque faltam finanças. E eu perguntei para Deus, o que eu vou falar diante de tanto conhecimento e sabedoria que está sendo espalhado na família 61 nesse final de semana? E Deus falou, pergunta para eles por que falta governo e por que falta dinheiro. Eu estou perguntando para vocês. E depois de perguntar, começa a refletir em alguns pontos. E o primeiro deles que eu gostaria de dar para vocês aqui é: existe uma cultura de escassez e uma mentalidade de miséria herdada. E onde falta prosperidade é porque antes faltou generosidade. Vamos para a Bíblia. Há quem dê, por favor, primeiro versículo, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê, existe quem dá, generosamente, e vê aumentar as suas riquezas. Outros, porém, retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio receberá. Se existe alguma área de escassez na sua vida hoje, possivelmente existe também uma área que falta arrependimento, pedido de perdão, pela ganância do coração, pela retenção daquilo que deveria ter sido dado, nem que seja o perdão. Porque se nós formos para Mateus 5, nós vamos ver que quando nós formos ofertar e apresentar as nossas ofertas a Deus, nós não podemos apresentá-las a Deus se nós sabemos que tem algum irmão contra a gente. Se existe alguma mágoa nos corações, se existe algum argumento contra você, nós não podemos dever perdão, mas também não devemos dever a generosidade. Quem dá alívio receberá. É verdade que a vida é feita de fases, é verdade que há momentos em que a sua plantação está seca, passando por um momento difícil, tempos desafiadores, chuva em excesso ou falta de chuva, está passando por geada, por aridez. E é verdade que você pode em um momento passar por um momento difícil na vida, esse momento chamado provação, deserto, tem começo, meio e fim, nunca deveria ser um estado constante na vida de um crente. Mas nesses momentos, como você tem uma semeadura prévia de generosidade, a prosperidade te alcança, nada lhe falta. O Pai Nosso também dá o pão nosso de cada dia, não nos falta, chega de um jeito, chega de outro. Mas por que então nós estamos vivendo numa cultura de escassez? Porque faltou em algum momento generosidade. E a gente herdou uma mentalidade de quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Mas no reino de Deus, o primeiro é o último. E quem mais dá, mais tem. No reino de Deus, e é esse reino que nós estamos hoje mexendo com o mundo espiritual, e é por isso que você sente uma apatia a respeito de governo, a respeito de finanças, um desinteresse a respeito da política. Deixa do jeito que está, que vá, nunca vai mudar. Esse desinteresse, ele é completamente vinculado a uma mentalidade escrava que te põe como cauda, quando Deus te escolheu colocar como cabeça. Então, se há desgoverno e há problemas financeiros, se há escassez, certamente houve antes um pecado de falta de generosidade e uma mentalidade que funciona como um assentamento mental, é a maneira como os teus neurônios funcionam para aceitar com passividade o desgoverno, a falta de recurso, falta de condição, falta de decisão. Falta de envolver-se numa politização, a falta, a miséria, a falta de posicionamento, é o neutri,
É o em cima do muri. É o de qualquer jeito dá. Não, mano. É macho, fêmea, crente, incrédulo. Frio ou morno, ou frio ou quente. Não tem mais ou menos. Posicionamento fala sobre governabilidade. Posicionamento fala sobre aquilo que eu não devo aceitar como mentalidade. Posicionamento fala daquilo que eu não quero repetir na minha geração, com os erros que os meus pais, os meus avós cometeram. Eu não aceito essa mentalidade, pois então eu me posiciono de maneira diferente. Não apenas falando, mas agindo principalmente, porque talk is cheap, falar é barato, é fácil, mas agir de acordo com aquilo que você diz acreditar, requer tudo, inclusive sondar a motivação do seu coração. Perguntei para Deus, por que eu estou subindo para pregar dinheiro? Para que eu quero ter recursos? Para que eu quero ter governo? Porque eu tenho uma grande obra para fazer. Tem muita gente que está enganado na sua identidade, que a gente precisa tirar da falta de identidade. Tem muitas famílias se despedaçando com o narcisismo e o egoísmo latente. Porque tem muito morador de rua na minha cidade que precisa conhecer Jesus e eles vão fazer isso através de um prato de comida. Porque tem uma geração de adolescentes perdidas que não vai encontrar completude e vai tentar se suicidar antes de chegar na fase adulta. Porque tem uma galera na minha cidade que é pobre menino rico. Tem dinheiro, mas não tem alegria nem plenitude de propósito. Então eu preciso ter um lugar bem grande, bem preparado, bem estruturado, uma mensagem bem contextualizada. E eu preciso de muita grana para isso. Segundo motivo, que eu sondei meu coração antes de subir aqui, mas tem um terceiro. Existe um poder de unidade do corpo de Cristo, que quando não me falta nada e ainda me sobra, eu posso investir naquele que está faltando e não está sobrando. E até que todos sejam um, Jesus não vai voltar. E eu estou muito interessado que ele volte, não apenas porque eu quero alívio do sofrimento temporário, não, mas principalmente porque eu quero reinar com ele. Principalmente porque eu estou sendo treinado para reinar com Ele, você também. Principalmente porque aquilo que nós aprendemos, nós levaremos para a eternidade. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos na eternidade. Principalmente porque as pessoas que nós ganhamos para Jesus virão com a gente para a eternidade. Principalmente porque tem uma boa obra de Deus que precisa continuar na eternidade. Amém? Faz sentido para você? Então, uma salva de palmas para Jesus. Essa foi a primeira pergunta com resposta. Segunda, Deus falou assim comigo: existe uma cultura da necessidade de aprovação dos homens e não de Deus. Existe uma cultura no nosso meio, isso é palavra revelada para nós, tá? Eu estou pregando a família 61 no Recife. Existe uma cultura de necessidade de aprovação dos homens, mas não necessariamente de aprovação de Deus. Isso é triste. Isso é triste. Porque para que eu me adeque ao que as pessoas entendem como aceitável, eu muitas vezes flexibilizo princípios e valores que jamais deveriam ser negociados. É o jeitinho brasileiro que não está na Bíblia, não será por Deus recompensado e jamais trará favor e honra sobre você. Então eu volto à primeira pergunta: por que falta dinheiro e governo no nosso meio? E a primeira resposta é porque há uma cultura de escassez, cuja mentalidade está tão engrenada na gente, que a gente tem dificuldade de tomar atitudes e posicionamentos diferentes daqueles posicionamentos que os nossos antepassados tomaram. Mas a segunda questão é, há uma cultura de necessidade de ser aprovado pelos homens, pelas pessoas, pelo grupo, pelos amigos. E nisso, nós vamos adequando princípios e flexibilizando valores, tornando a nossa régua moral baixa e os nossos princípios elásticos, quando a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Volta lá, céu, céu, inferno, inferno, quente, quente, frio, frio. Não tem neutro. Não tem neutro.
Eu vim falar aos ares dessa cidade. Não há neutre. Não dá para flexibilizar, para agradar a homens e não a Deus. A gente está falando aqui de mudar realidades. Glória a Deus. Eu não estou querendo que as nossas experiências sejam testemunhadas aqui. Acho que o pastor Marcos já fez isso muito bem. Eu acho que nesse momento nós precisamos entender como ter experiências a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer lugar. E experiências vêm através de princípios da palavra de Deus. Princípios que não podem ser flexibilizados, não podem ser negociados para agradar as pessoas, para manter a posição, para manter o emprego, para manter indo na cobertura do amigo, para comer churrasco. Não dá para beber uma cervejinha para agradar o amigo e depois fazer cara de paisagem de crente e subir no louvor. Não dá para ir para a praia de Maresias, que é maravilhosa, inclusive, e ficar ouvindo todo tipo de lixo cultural e musical, e depois achar que você é um adorador, porque você vestiu a roupa de crente e você começou a tocar o tambor. Demônio nenhum ouvirá a tua ordem. Porque o reino de Deus funciona através de princípios. Como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como pode você me bendizer de dia e amaldiçoar o teu irmão de noite? Ou o contrário. Princípios elementares que, quando são negociados, geram uma grande maldição de desgoverno e escassez. E nós vamos continuando vendo a coisa se repetir. Quando a palavra de Deus diz quanto ao mais, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:1, já instruímos vocês como viver a fim de agradar a Deus. E assim vocês estão fazendo. Essa era a carta tessalônica, não é a família 61. Só estou usando um trecho. Voltamos. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor, cresçam cada vez mais em agradar a Deus. E por que isso, pastor? Por que esse crivo tão alto? Por que essa régua tão alta? Porque o nosso padrão de homem perfeito, mulher perfeita, é Jesus. E não dá para querer ser menos do que isso quando nós somos chamados discípulos de Cristo. Cristãos, pequenos cristos. É como as pessoas nos veem. Elas nos veem como cristãos. Nós representamos não uma bandeira, não um partido, não uma igreja. Nós representamos o próprio Cristo imaculado, crucificado, para nos redimir de todos os pecados. Significa que em nós há um poder redentor por onde nós passamos. Há um poder destruidor de fortalezas do inimigo. Eu não vim aqui para você gostar um pouquinho mais de mim, plantar uma oferta na minha vida no final. Eu vim aqui para destruir fortalezas do inimigo que estão operando nas suas gerações, que estão operando na nossa cultura recifense, que estão operando nessa cidade e impedindo o reino de Deus de avançar. Eu estou dizendo que a partir de hoje vai haver um shift de mentalidade e a partir de uma nova mentalidade, princípios estabelecidos, haverá mudança, 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 mudança. O rico não vai ficar preso na ganância, o pobre não vai ficar preso na dívida, o sacerdote não vai mais ser omisso, a mulher não vai ser mais mandona, vão viver em cultura de honra. Porque para mudar, precisa fazer alguma coisa diferente do que a gente estava fazendo até agora. Continua. O trono de Deus, meus irmãos, funciona. Quem conhece o trono? Trono. Um dos meus países favoritos hoje, meu e da Tauana, é a Inglaterra. Lá a gente entende que o reino de Deus não é democrático. Ele é reino absoluto. Tem um rei sentado no trono. E esse rei decide. E o que ele decide não tem primeiro-ministro, segundo-ministro, terceiro-ministro, não tem STF, STJ, TSE, não pode nem falar hoje em dia, mas não tem. O que o rei decidiu está decidido.
No reino de Deus, existe um pai bom e amoroso, ao mesmo tempo que disciplinador, porque ele quer que você encontre o teu propósito, e não se encontra propósito de qualquer jeito. Da mesma forma como ele te criou de uma maneira única, ele fez algo incrível, inimaginável, fez nas suas células diferentes de todo mundo, seu código genético, uma questão de total diferenciação, você é peculiar, especial, amado de Deus. Você não chega no lugar que ele planejou para você, de qualquer jeito. Então, o trono de Deus, o lugar onde ele toma decisões, a palavra de Deus diz em Salmo 89, e se você ler o Salmo 89 inteiro, você vai ver que Deus faz, o salmista, inspirado por Deus, está fazendo uma alusão a uma terra onde há mares, palavra muito específica para nós. Ele diz assim, que a retidão e justiça, palavra difícil essa que eu estou entregando hoje. Porque a gente, né, aqui é uma delícia isso, a gente é easygoing, né? A gente é tranquilo. Falar que não pode conversar no banco, que isso afasta a presença de Deus da igreja, é antipopular. E eu estou muito preocupado que as pessoas gostem de mim. Tomar algumas posturas e não deixar falar mal de mim da igreja é impopular, porque eu vou perder o chazinho da amiga. Então, quantas vezes nós precisamos nos posicionar e vamos sim tomar uma rebordosa dos inimigos do propósito de Deus, que são propriamente ditos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que o trono de Deus, o lugar onde ele toma decisões, isso é sério. Porque antes da gente fazer guerra espiritual, antes de gritar e falar em línguas, a gente precisa entender se o trono da base de justiça e equidade de Deus estão ok, alinhados na nossa vida. Não que haja justiça em nós, porque eu não sou nenhum legalista de plantão para falar para a gente que a gente vai seguir os 10 mandamentos e a gente é justo. Não. Mas para saber se Jesus Cristo de fato tem acesso ao nosso coração, para nos perdoar e nos redimir, se existe poder de confissão nas nossas palavras e nas nossas orações, se existe arrependimento genuíno e sincero, enquanto nós vamos vivendo a nossa vida para agradar a Deus e não aos homens. A retidão e a justiça são as bases do seu trono. É o que nivela o trono de Deus. Retidão e justiça. E ser reto é chato. Ser reto é chato. Porque não dá para entrar em qualquer lugar. Ser justo é chato. Porque não dá para dar uns 30 gramas a mais e fingir que não aconteceu nada ali. Não dá para errar o troco. Não dá para dever e fingir que não deve. Não dá para prometer e não cumprir. Não dá para o culto começar às 5 e a gente chegar às 7. Porque na nossa cultura dá. Mas na base que decide o trono de Deus, ele está dizendo que a retidão e justiça é o alicerce. E como é feliz o povo que aprendeu a se acalmar no Senhor, aliás, a aclamar o Senhor e que anda nessa luz. E sem cessar, eles exultam o nome de Deus e eles se alegram na retidão, ou seja, eles ficam felizes de fazer o certo. Felizes. Eles não ficam felizes de contrair 2, 3 empréstimos e declarar a moratória, sabendo que existe no sistema financeiro uma válvula de escape, que daqui a 5, 6 anos, você vai ficar 5, 6 anos com o nome sujo, mas depois de 5, 6 anos o banco vai querer negociar com você por um valor de 10% do que você contraiu o empréstimo. Ele não é safado, ele é reto, ele tem alegria na retidão. A palavra de Deus diz que quando a gente pega um empréstimo, a gente tem que correr para pagar. A gente tem que não dar só nas nossas pálpebras até realizar o pagamento. A palavra de Deus diz que se a gente dá a palavra para alguém com dano próprio, a gente precisa cumprir. E ser reto e se alegrar na retidão é ficar feliz com essa cultura do céu, que não é a cultura brasileira.
Cultura brasileira não é a cultura do céu. Vai chegar um dia, diante do tribunal, que nós vamos dizer assim, nós não, em nome de Jesus, mas algumas pessoas vão dizer assim, Senhor, Senhor, eu fiz tanto por você, eu fui em tantos cultos, eu operei tantos milagres no teu nome, batizei tantas pessoas, e ele vai dizer assim, eu nunca te conheci. E esse dia está chegando. Então, passando para o próximo ponto, eu fiz uma pergunta, Deus, a terra não é sua? Eu sou um que ama conclamar o Salmo 24. Eu pergunto para você, a terra é de Deus, família? Não, vocês já estão aí apagados, calma. A chibata é só para alinhamento, porque vai ter milagre aqui nessa noite, então a gente só estava alinhando os corações e o caráter, amém? A terra é de Deus, família? Sim ou não? Então por que ele não te deu um pedaço ainda? O ouro e a prata é de Deus, família? Então por que está devendo ainda? Temos que fazer essas perguntas. Então eu perguntei para Deus, Deus, a terra é sua, então por que você ainda não deu um pedaço? Falta pedir? Tem alguém aí com falta de pedido? A gente é um povinho que sabe pedir pra caramba, né, gente? A gente pede de manhã até de noite. Não tem vergonha na cara, a gente pede o dia inteiro. Não falta pedir. Falta autoridade para exercer governo. Não está faltando pedir, não está faltando saber que é de Deus, está faltando ter autoridade. Autoridade é entrar nos lugares celestiais e dizer, aqui não, aqui é meu, aqui é terra conquistada do Senhor, aqui tem retidão e justiça, aqui o negócio vai prosperar, aqui as pessoas vão ser libertas, aqui haverá um santo temor pelo Senhor, aqui as pessoas vão entrar puxando a carrocinha e vão sair daqui milionárias, aqui sim existe glória de Deus, aqui as famílias são restauradas, aqui existe posicionamento, existe ordem, existe governo. Nós lidamos contra o espírito da anarquia, que é o desgoverno. E a falta de posicionamento nossa, muitas vezes, leva esse espírito a aumentar, inclusive, no meio da gente. Quando Deus nos escolheu para sermos sal e luz, transformarmos por onde passarmos. Então, perguntei para Deus, como é que eu tenho autoridade para exercer esse governo? E Ele falou para mim rapidamente, elevem o padrão de justiça. O que é certo, é certo. E todos nós nascemos com um padrão moral de justiça, que infelizmente, às vezes no meio do caminho vamos flexibilizando, vamos abrindo mão, e não dá nada, porque Deus é misericordioso, e não dá nada de novo, porque Deus é misericordioso, e as taças vão se enchendo. Ele disse para mim, elevem o padrão de justiça, aumentem a régua moral, aumentem. Não achem que é normal o que eu digo que é pecado. Não achem que é normal o que eu digo que é roubo. Não achem que é normal o que eu digo que é trato. Não achem. Aumentem a régua moral. Exerçam mais justiça. Aumentem a régua moral. E aí tem mais. Busquem santidade. Porque santidade é quase sinônimo de prosperidade. E eu digo porque isso, em todas as ocasiões em que Deus abençoou o seu povo, eles estavam buscando santidade. E todas as vezes que Deus julgou o povo, eles estavam longe dos caminhos do Senhor. Vamos falar um pouquinho do Velho Testamento rapidamente. O povo pediu o rei, Deus enviou juízes. Mas de tanto insistirem, Deus deu a eles um rei, e um rei conforme a necessidade do povo, altivo, orgulhoso e desobediente, Saul. Então depois Deus levanta um outro rei, de acordo com o seu próprio coração, humilde, quebrantado e contrito. Vejam o que o povo quer e o que Deus quer. Porque o povo gosta de aparecer. E Deus está dizendo que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. E isso vem da motivação, não apenas da cantação, vocês entendem?
Porque isso é muito mais da nossa motivação do coração. É como nós estamos tomando decisões na vida. É como nós subimos no altar. É como nós evangelizamos. É como nós tratamos o nosso irmão. É como nós fazemos networking. É como. Então, Josué está prestes a enfrentar um baita desafio. Josué tinha que atravessar o povo para a terra prometida. Mas essa terra prometida era cheia de gigantes. E o primeiro gigante era uma baita de uma muralha fortalecida. As cidades protegidas eram de muros altos feitos de pedra, de concreto, aquelas pedras naturais com concreto no meio. Pedras difíceis de cair, de derrubar, de destruir. E Deus disse para Josué: santificai-vos hoje, e eu farei maravilhas amanhã. Percebem que a santificação precede a prosperidade? A conquista da terra prometida exigia dele e do povo uma medida extra de santidade. Concordam que ser santo é ser justo, é ser reto, é buscar o padrão de Deus e não o nosso? Então, nessa noite, talvez um dos convites que eu tenha para nós seja: vamos nos arrepender da nossa injustiça. Vamos elevar o padrão moral e ético. E vamos pedir para Deus que nos torne santos como Ele é santo. E isso só é possível relacionando-nos com Ele. O grau de arrependimento que a gente entregar hoje, a forma e a intensidade que nós abrirmos mão do nosso orgulho hoje, vai declarar o Salmo 103:19 na nossa vida. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo o que existe. Ou você quer continuar tentando resolver esses problemas insolúveis de desgovernabilidade e de falta de recursos da sua vida? Você quer que Deus tome conta? Ou você quer continuar no comando? Você quer viver milagres exponenciais a partir de hoje? Ou você prefere viver no modus operandi dos seus antepassados? Porque hoje é uma noite de mudança, de turning point. Eu agradeço a Deus porque houve um santo temor ali no banco do lado esquerdo. Agradeço a Deus, houve. E isso é uma mudança já. Isso é um shift. Porque quando isso muda, isso significa que há obediência na casa. E se há obediência, pode haver milagres. Eu provo para vocês na palavra. Uma cultura de desobediência e rebelião não consegue reconhecer Deus como autoridade. Porém, vamos ler o que diz Mateus 8, do 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, terrível sofrimento. Então Jesus disse, olha como Jesus é proativo: eu vou lá, eu vou curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não carece disso não, como diziam os mineiros. Eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Olha quem o Senhor é, olha quem eu sou. Eu sou só um centurião pecaminoso. Você é o Senhor dos senhores. Eu reconheço a sua autoridade. Olha a humildade do cara. Centurião não é qualquer Zé Baguá, não, gente. Centurião é uma pessoa importante. Ele diz assim: a minha importância é muito pequena, eu não mereço te receber em casa. Mas dize uma palavra só, e o meu servo será curado. Oh Deus, eu quero essa palavra hoje. Eu estou buscando essa palavra hoje. Eu vim aqui pregar por essa palavra hoje. Quero uma palavra que saia da boca de Deus hoje. Uma. A gente está querendo ouvir muito, mas só precisa de uma. A gente gosta de falar muito, mas só precisa de uma palavra de Deus. Uma. Ele diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. Meu Deus. Espera lá.
está aqui porque tem alguma desgovernança aí na sua vida e tem alguma coisa financeira que te incomoda. Pensa no que é e pense se Deus abrir a boca e der uma palavra, o que vai acontecer sobre isso. Tem fé nessa casa? Uma palavra. Ele criou o mundo pela palavra. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse: separe água doce salgada, houve separação de água doce salgada. Ele disse, aconteceu. Ele disse, aconteceu. Desde os tempos antigos nunca se viu nem ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Existe algo impossível para Deus, família 61? Qual é a palavra que, como pastor convidado, eu quero sobre essa casa? E eu já sei. Tem uma palavra, Deus, que eu quero que o Senhor fale hoje aqui. Eu gostaria, Deus. Quem sou eu na fila do pão? Mas basta uma palavra sua. Então, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu lido com soldados que estão debaixo do meu comando. E eu digo para um vai, ele vai. Para o outro venha, ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso, ele faz. E quando Jesus ouviu isso, ele se admirou. E ele disse, eu digo a verdade para vocês. Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vá. E do jeito que você acreditou, vai acontecer. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Fiquemos de pé. Vamos ficar de pé. Na presença dele. A presença que habita aqui é a presença dele. E é por isso que nós temos santo temor e santa reverência quando entramos na casa do Senhor. Nós não estamos indo falar com amigos. Nós não estamos indo ver os amigos, pastores, por mais que eles sejam importantes e especiais. Hoje nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós chegamos aqui, achando que era qualquer presença ou qualquer pessoa que estivesse aqui. Então, depois disso, nós podemos também pedir perdão a Deus pela nossa mentalidade de escassez. A miséria que toma conta do nosso coração, porque fomos criados com a falta. A ganância daqueles que conseguiram vencer a situação, nem sempre licitamente, mas que botaram o tesouro, como a pastora Leni ontem disse aqui, em cofres. E trancaram esses cofres. E escondem esses cofres. E não estão dispostos à generosidade através desses cofres. E fazem o mínimo para inglês ver, mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e nós estamos diante dele e não diante de homens. Então nós vencemos a opinião das pessoas quando nós decidimos que mais vale agradar a Deus do que aos homens. E então elevamos no secreto que se revela no público a nossa régua moral. O nosso celular não tem senha. O nosso computador não precisa limpar o cachê. O nosso imposto de renda não tem jeitinho. No dízimo a gente não mente e a gente devolve. A gente eleva o padrão de justiça social, porque aquele que ajuda será ajudado. E a gente também eleva o padrão de justiça das nossas palavras. A gente não deixa as mágoas contaminarem as nossas palavras. A gente perdoa quem tem que perdoar, porque não adianta plantar oferta com mágoa. E então, de repente, a gente vê que nossa vida entrou no eixo. E o rei que governa o universo, cuja terra pertence a ele, e talvez você hoje tenha que perguntar para ele por que ainda não tem um pedaço de terra.
cuja terra pertence a Ele, Ele exerce domínio sobre tudo, estabeleceu o seu trono nos céus e Ele domina tudo que existe, conforme Salmo 103, cuja autoridade do seu Filho, através do Espírito Santo, está aqui nessa noite para revelar, para transformar, para mudar. Existem chaves, existem palavras, existem decretos, existem orações e existem ofertas que precisam ser feitas hoje. O padrão pecaminoso precisa ser quebrado. Ele não se quebra com blá blá blá. É oração e ação. Oração e ação. Arrependimento é orar e agir de maneira contrária àquilo que você fazia antes. Eu me lembro que eu queria quebrar um padrão pecaminoso de iniquidade dos meus familiares. E foi nesse altar, inclusive, que num dos momentos mais difíceis financeiros da nossa vida, nós entregamos o único carro que tínhamos. Porque eu já tinha confiado na poupança, na previdência, na renda fixa, na bolsa de valores, no day trade. Porque eu tinha botado minha esperança em imóveis, em planejamento financeiro. Por mais que tudo isso tenha o seu valor, não pode valer mais do que Cristo na minha vida. E no meu coração tinha um valor maior do que Cristo. Eu tive uma cultura familiar de muito planejamento financeiro que excedeu na preocupação com o dinheiro. E eu quebrei ele quando Deus me quebrou. Mas eu obedeci, não fiquei sucumbindo. Quando faltava a última coisa, eu falei, você não precisa me tirar, eu mesmo dou. Eu não preciso dizer o que Deus fez a partir disso. Porque seria até manipulativo eu fazer isso. Mas o que Deus está te pedindo, obedeça. Parar de mentir para você mesmo, talvez. Parar de mentir para as pessoas. Parar de fingir que é uma pessoa quando é outra. Elevar a régua moral. Porque a decisão de Deus está alicerçada em justiça e retidão. Isso é muito sério, gente. Você pode passar sua vida agradando todo mundo e nada acontecer do ponto de vista de Deus. Eu estou preocupado com isso, porque eu quero que as coisas aconteçam. Porque eu quero ver essa aceleração profética que os profetas estão falando. Porque eu quero participar do movimento apostólico dos últimos dias. Porque eu quero ver uma grande colheita de almas. Porque eu estou preocupado em ver recursos dos ímpios sendo transferidos para os justos de maneira abundante. Porque eu quero ver o povo de Deus enriquecendo, não para a sua própria disposição. Não é questão de quantidade, é questão de caráter. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel hoje não vai ser fiel amanhã. É um traço de caráter. Talvez hoje você precise pedir para Deus, Espírito Santo, visita o meu caráter troncho. Eu aprendi errado. Eu flexibilizo valores. Perdão pela minha infidelidade, Senhor. Perdão porque eu sou 3 personas. Uma na igreja, uma no trabalho e outra em casa. Vamos começar a nos arrepender. Existe um espírito de contrição aqui nessa casa, nessa noite. Assim, por mais que seja incrível, Avodá, governo, finanças, como eu já disse, mestres como o pastor Paulo, Marco pregando, eu não tinha uma grande mensagem, mas eu pedi para Deus e eu tenho certeza que Ele falou comigo através dessas 4 premissas. Porque é o que Ele faz quando a gente se aproxima dEle, Ele fala. Quem tem mãos limpas e puro coração pode chegar no santo dos santos, do céu, e saber o que está acontecendo lá. O que Ele está pensando da gente? Perdão, Senhor. Eu peço perdão coletivamente nessa noite, Pai. Por sermos omissos, desgovernados, por procrastinarmos decisões importantes, por agirmos com balanças e pesos injustos. Perdão por uma leniência com a régua moral que seu Filho estabeleceu para nós. Perdão, Deus. Que os corações sinceros nessa noite encontrem graça, favor e misericórdia. Que haja um fluir do Teu Espírito agora, Pai. Porque pregar a palavra revelada, eu creio que preguei. Mas falar ao coração de cada um, o que cada um tem que fazer,
que cada um tem que entregar, que cada um tem que mudar. Isso só o Senhor pode fazer. Agora tem uma palavra, Deus, que eu gostaria muito que o Senhor dissesse a respeito da família 61, Pai. Eu acompanho há alguns anos essa casa, Deus. E eu clamo a Ti por essa palavra, Deus. Eu clamo a Ti, Deus, pela posse dessa terra, Pai. Eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso, Deus, aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer de tantas formas. Basta a Tua palavra, Deus. Eu gostaria de deixar essa palavra aqui, Deus, hoje, publicamente, Pai. Não tenho medo de me expor, porque o Senhor conhece o meu coração, Deus. Quero ver o avanço desse lugar, Pai. O Senhor tem poder para fazer isso. Basta uma palavra Tua, Pai. Aumenta nosso padrão de justiça, moral, ética. Aumenta o temor do Senhor nessa casa, Deus. A reverência pelo Teu nome, começando pelos líderes, pastores. Vai passando o Teu prumo, vai nivelando mentes e corações conforme a Tua palavra. Faz isso na minha vida também, Deus, na minha casa. Faz isso na Farol, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos leva ao arrependimento sincero, capaz de gerar grandes e substanciais mudanças daqui para frente, Pai. Nós te damos graça, nós te damos toda a honra e toda a glória desde já, Pai. Em nome de Jesus. Deus, posso te dar. Libertou em mim o que posso te dar.
Ah, Deus, o que podemos te dar, Pai, por tudo que Tu és, o que podemos te entregar. Senhor, depois de uma palavra como essa, o nosso coração estremece e o nosso ventre grita que basta uma palavra. Só uma palavra, só uma palavra, só uma palavra, Senhor. Porque onde Tua casa chega, nós avançamos juntos. Onde o nosso coração alinha, a Tua unção se derrama. Onde nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor pode nos encher. Então enche-nos, 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 enche-nos com a plenitude que os céus têm. Enche-nos, enche-nos, porque o Senhor não tem para nós posição. O Senhor tem para nós governo. O Senhor não tem para nós dinheiro, ouro e prata. É o que o Senhor determinou. Senhor, governo e finanças. É o que o Senhor tem para o teu povo. Não para que o coração se corrompa, mas para que a tua casa, para que o teu propósito, para que a tua família avance dia após dia. Para que homens e mulheres sejam levantados. E as pessoas possam dizer, ali vai um homem e uma mulher de Deus, que pode ter em mãos autoridade e honra, mas não corrompe a sua vida, mas se derrama aos pés daquele que o chamou. Senhor, que nós possamos ir hoje para as nossas casas, debaixo dessa palavra, e possamos, Senhor, manter o encontro acontecendo. O encontro, Pai, não é o ambiente só, mas o encontro é o que geramos no ambiente, levamos para casa e pomos em prática. Que nós possamos ir assim para as nossas casas, em paz, e em paz sendo guiados. Que nós possamos ser enviados para os lugares que o Senhor tem para nós, para as nossas funções, para as nossas posições, mas que possamos ser reabastecidos dia após dia, como filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos o culto aqui e eu quero desafiar você a debaixo dessa palavra que Jonatas ministrou, você se perguntar hoje, o que posso te dar por tudo que tu és? O que eu posso te dar? Porque ninguém tem tanto que não tenha algo a receber e ninguém tem tão pouco que não tenha algo a dar. Que o Senhor possa falar no seu coração ao longo dessa noite e gerar em você um incômodo santo, um compromisso santo com essa transição. Quebre aquilo que te deteve até hoje e se prepare para amanhã vir cultuar com autoridade e poder, porque chegou o tempo de você caminhar em governo e em finanças, não sendo dominado, mas governando, não sendo limitado, mas avançando, que você possa ir em paz para a tua casa, debaixo da bênção dele, em nome de Jesus. Amém. E para você não ir para casa com o estômago vazio, a cantina está em promoção. Tudo por R$5. Passa lá, dá uma jantadinha e vai para casa já só para dormir. Deus abençoe você. O que posso te dar? Você me libertou. Me curou. Tu és glória.